Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Era uma vez, o meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso criminal que vos trago aqui ao canal ocorreu no dia 14 de dezembro de 2025, portanto do ano passado, relativamente recente, em que a vítima é um dos maiores nomes e um dos maiores astros de Hollywood, Rob Reiner. Não sei se vocês estão familiarizados com o nome ou com o rosto, mas realmente foi um homem que contribuiu muito para a indústria cinematográfica. Ele fez filmes, por exemplo, como Conta Comigo, que é um filme de, deixem-me aqui verificar, ainda é um filme com o irmão do Joaquin Phoenix, o River Phoenix. Portanto, deixem-me aqui verificar o ano do filme, 1986. Portanto, só para vocês terem uma noção, já foi há algum tempo. Portanto, o diretor já era alguém também com uma certa idade, mas este Conta Comigo foi, penso eu, que foi o segundo filme que ele realizou e que fez um sucesso gigantesco na época. Ainda hoje é um filme considerado cult, ok? É um filme muito bonito, fala sobre a amizade e a perda da mesma com o passar dos anos. É um filme realmente muito, muito interessante. Tem aquela famosa música Stand By Me, não é? Também fez filmes como A Princesa Prometida, When Harry Met Sally, que também é um dos filmes mais conhecidos dele. Fez Uma Questão de Honra, com o Jack Nicholson e com o Tom Cruise, também com certeza vocês já viram, ouviram falar. Fez também filmes como Uma Noite com o Presidente, com Michael Douglas. Fez também o filme de Spinal Tap, que foi o filme que, de certa forma, primeiro foi o primeiro filme dele, ok? Foi o primeiro filme que ele realizou. E segundo, foi um filme que fez com que ele começasse a entrar na indústria e depois logo a seguir veio com o Conta Comigo, quer dizer, e foi então o Conta Comigo que fez ele estourar, digamos, na indústria. Mas o Spinal Tap é um filme bastante apreciado pela crítica em geral e pelas pessoas em geral. É um filme, é uma comédia, neste filme é como se fosse é como se ele estivesse a documentar uma banda de rock fictícia e, digamos, o backstage, não é? Behind the scenes, não é? É um filme bastante engraçado. Aliás, ia estrear agora o segundo, The Spinal Tap 2. Não sei se vai ser lançado, não é? Depois desta tragédia que ocorreu. Não sei se vai chegar a ser lançado o segundo, mas enfim. Portanto, aqui são alguns dos filmes que ele fez. Portanto, ele tinha uma carreira, também ele participou no The Wolf of Wall Street, com o Leonardo DiCaprio. Aí ele não dirigiu, é um filme do Martin Scorsese, mas ele atuou como pai do Leonardo DiCaprio. É numa cena também muito, muito engraçada, em que eles chegam a debater sobre mulheres e substâncias ilícitas e negócios. É uma cena bastante engraçada. Recomendo já agora o filme o Lobo de Wall Street, Wolf of Wall Street, em inglês. Portanto, aqui acabei de vos dizer aqui alguns dos filmes que ele realizou, que ele dirigiu. Portanto, ele no fundo era como se fosse um deus dos filmes. Talvez não era um diretor
de quem se falasse muito no mundo no geral, mas nos Estados Unidos ele realmente era como se fosse um deus da indústria. E ele inclusive fez um filme que se chama Being Charlie, que é bastante curioso. Se nós formos a ver o que aconteceu, é bastante curioso. Porquê? Porque o filme Being Charlie, exatamente, Being Charlie, é um filme em que ele tenta, de certa forma, retratar como foi o processo de reabilitação do seu próprio filho, o Nick. Okay? Portanto, o filme retrata, é baseado em fatos da vida do próprio filho, que se chama Nick Reiner, que é, digamos, o personagem principal, um dos personagens principais deste caso. Isto porquê? Porque no dia 14 de dezembro, a Rob Reiner e a sua mulher, Michelle, estavam a dormir. Portanto, antes disso, eles tinham ido a uma festa, aquelas festas que se fazem em Hollywood, super chiques, em que se tem que ir vestido a rigor, não sei o que mais, e o Rob Reiner e a Michelle, portanto a sua esposa, de anos, portanto eles eram casados há mais que 30 anos, e eles foram a essa festa onde estavam vários famosos e tinha como anfitrião o Brian O'Connor, aquele apresentador ruivo, que também é bastante conhecido e é uma pessoa bastante respeitada também no meio. Portanto, digamos, o dono da festa era o Brian, e ele convidou vários famosos, entre eles estava o Rob Reiner e a esposa. O Rob Reiner decidiu não só ir acompanhado da esposa, mas também do filho, o Nick, porque eles tinham 3 filhos, a Romy, deixa-me aqui confirmar, a Romy e o Jake, ok? Portanto, eram 3 filhos ao todo, o Jake, a Romy e o Nick. Eles decidiram levar apenas o Nick para a festa. O Nick, ele sempre, desde muito cedo, desde a adolescência, ele tinha problemas com o álcool e substâncias ilícitas, ok? E o Rob Reiner e a sua esposa, a Michelle, nunca esconderam isso da mídia. Portanto, toda a gente sabia dos problemas que o Nick tinha, e quando ele entrou na festa, as pessoas ficaram a olhar assim para ele meio de lado. Porquê? Porque, como eu vos disse há pouco, era uma festa em que tinha que ser minimamente bem vestido, ok? E o Nick entrou na festa com fato de treino, ok? Um fato de treino assim meio, pronto, de qualidade duvidosa. E o Rob Reiner e a Michelle, sendo o filho deles, eles simplesmente aceitaram a maneira como ele ia. Devem ter dito, olha, pode dizer um bocadinho melhor, mas lá está. Pelo que as pessoas dizem, via-se, era visível que o Nick não estava bem naquele momento. Portanto, mesmo o Rob Reiner e a Michelle tendo-lhe dito que, olha, não vás assim, veste uma roupa melhor, e ele provavelmente começou a fazer um filme e eles disseram, então vai assim, não há problema nenhum. Eu não quero cá confusões para o nosso lado, porque lidar com uma pessoa que tem problemas
com álcool e com substâncias ilícitas é complicado. O vício é complicado. Portanto, ele foi, segundo testemunhas, portanto, da festa, ele foi alterado. Ele estava alterado. Tanto que estava alterado que ele começou a ir ter com alguns dos famosos que estavam lá e a perguntar-lhes coisas sem nexo nenhum, a provocar as pessoas, a dizer que ninguém dali era famoso, portanto a provocar. Chegou um momento em que o Rob Reiner ele decide ir falar com o filho, e é quando ele decide ir falar com o filho para ele parar de fazer aquelas cenas, parar de provocar as pessoas. Parece que eles tiveram uma discussão, uma grande discussão, em que o Rob Reiner, sendo uma pessoa normalmente calma, ainda para mais em público, começou também ele a gritar com o Nick. O Nick estava completamente descontrolado. Testemunhas no local disseram que após essa discussão acesa, o Rob Reiner simplesmente foi embora com a Michelle. Portanto, o Nick ficou sozinho lá na festa. Eles com certeza deviam se ter sentido humilhados, deviam estar a sentir mal, não é? Porque o filho estava a causar um desconforto em todas as pessoas ali na festa, e ele, sendo o Rob Reiner, com certeza deveria ter ficado envergonhado, e com certeza aquilo foi meio que uma humilhação para o Rob Reiner e para a esposa. Então eles decidiram ir embora. Eles foram embora, o Nick ficou lá. Portanto, isto foi no dia 13. O que é que acontece é que no dia 14 a polícia é chamada ao local onde o corpo do Rob Reiner e da esposa, a Michelle, estavam na cama, em casa, portanto, na cama, os dois com os pescoços ensanguentados, ok? Para ser aqui um bocadinho menos explícita. E pelo que eu consegui apurar, foi a filha que foi dar com os pais naquele estado. Okay? Portanto, imaginem, quer dizer, não dá para imaginar, mas tentem imaginar o quão perturbador é tu chegares à casa dos teus pais e deparares-te com eles naquele estado. A filha, a Romy, que penso que é a filha mais nova, chamou imediatamente a polícia, e há uma coisa que ela diz à polícia que é bastante pertinente, que é: tem alguém na minha família que possivelmente estará por trás deste massacre. Ela não disse logo quem era, mas a polícia começou a investigar, e também não era preciso ser um gênio para perceber que a partir do momento em que eles têm 3 filhos e apenas 2 aparecem no local do crime para tentar perceber o que é que aconteceu, acho que já é meio óbvio, não é? O que é que acontece? Acontece que a polícia começa a investigar a fundo, e eles vão descobrir que a única pessoa que poderia estar envolvida neste caso é o Nick Reiner, o filho do meio.
Portanto, o Nick tem 32 anos. O Nick fez o que fez aos pais. Até hoje não se sabe qual o contexto em que o homicídio ocorreu, até porque ele recusa-se a falar sobre o assunto. Aliás, a única coisa que ele fez até então foi dizer que não era culpado. Recentemente, aliás, foi há uma semana atrás, mais ou menos, que ele disse que não era culpado, com um sorriso na cara, meio que a sorrir. O vídeo está na internet, quem quiser ver pode ir ver a forma como ele parece que não tem qualquer tipo de sentimento pelos pais e simplesmente diz com um sorriso na cara que ele não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. É macabro. Eu não sou psicóloga, mas o Nick Runner tem que ser urgentemente avaliado por um psicólogo, porque o caso dele é muito complexo. É realmente triste perceber o ponto em que um filho simplesmente chega ao pé dos pais e faz o que faz e vai-se embora, porque ele depois foi-se embora. Andou foragido por uns dias, até que ele foi preso após sair de uma bomba de gasolina. Ele tinha ido comprar uma bebida qualquer e descontraído, sem preocupações nenhumas, foi comprar a bebida dele, saiu e a polícia acabou por prendê-lo no meio da rua. Ele não reagiu, obviamente. No estado em que ele está, eu acho que das duas uma, pelo menos pelo aquele vídeo que eu vi, ele parece que não tem reação, ele só consegue simplesmente sorrir e ficar com aqueles olhos assim meio abertos, olhos de psicopata. Eu acho que aquilo são olhos, se existe a possibilidade de nós conseguirmos identificar um psicopata só através do olhar, eu acho que uma das formas de identificar é através dos olhos, porque os olhos eles falam muito, não é? Os olhos dizem muita coisa e ele está ali no tribunal e está completamente, eu acho que ele está completamente alucinado, ou estão-lhe a dar medicação. Ele acessa substâncias ilícitas, já não deve ter, né? Nem a álcool. Portanto, devem-lhe estar a dar medicação, com certeza, porque aquela reação, ou das duas, ou é de um psicopata, ou então é de alguém que está muito pedrado, digamos assim. Mas como eu estava a dizer, portanto, ele saiu da bomba de gasolina e acabaram por prendê-lo. Ainda que ele continue a negar a sua autoria dos crimes, até hoje não foi. A polícia continua a investigar, penso que agora já não estão a investigar, mas a polícia continua a investigar por algum tempo e eles chegaram à conclusão que só poderia ser o Nick. O Nick vivia num anexo que ficava por fora da casa do Rob Reiner e eles deixavam-no dormir lá porque ele não trabalhava, não é? Não tinha capacidade para trabalhar porque estava constantemente a consumir aquilo que a gente sabe, a beber,
E portanto ele não tinha essa capacidade, digamos assim, de ir trabalhar, e mesmo se, imaginem que ele conseguisse um trabalho, ele ia ficar lá por pouco tempo, porque uma pessoa que tem este tipo de vícios não consegue manter um trabalho por muito tempo, é praticamente impossível, não é? Cumprir horários, uma rotina intensa, é completamente difícil uma pessoa com estes problemas conseguir fazê-lo. E portanto o Rob Reiner e a Michelle sempre apoiaram o filho, nunca tiveram vergonha do filho, e sempre lhe deram a mão, sempre estiveram lá para ele. Houve algumas vezes, eu li em alguns artigos, houve algumas vezes que o Rob Reiner, de forma a tentar que ele fosse para uma clínica de reabilitação, ele ameaçava o Nick que o iria expulsar de casa se ele não fosse para a clínica, porque gastavam-se imensos dólares em clínicas de reabilitação, não é? E não estamos a falar de clínicas de reabilitação baratas, não é? Estamos a falar de pessoas com um poder aquisitivo bastante grande, e portanto eles tentavam dar o melhor serviço, digamos assim, ao filho. Mas realmente uma pessoa que tem este tipo de problemas, este tipo de vícios, é muito difícil de manipular. E o Rob Reiner e a Michelle tentaram de tudo. Amigos do casal disseram que eles tentavam fazer com que o Nick fosse visto e mesmo tornar-se uma pessoa em que as pessoas pudessem confiar, porque a partir do momento em que tu começas a roubar, porque eu li num artigo que ele às vezes também roubava, a partir do momento em que tu começas a roubar e que tu começas a ter comportamentos agressivos, as pessoas elas passam a ter uma visão diferente de ti, uma perspectiva diferente. E o Rob Reiner e a esposa queriam que ele se tornasse uma pessoa em quem as outras confiassem, uma pessoa que pudesse tornar independente, algo que com o vício é impossível, porque ele, lá está, ele tinha 32 anos e ainda estava a viver com os pais, e os irmãos dele estavam a começar a fazer as suas vidas, e os pais viam aquele filho ali num buraco sem fundo, em que tentavam tirá-lo sempre desse buraco, mas ele também não colaborava, porque punham-no nas clínicas, ele fugia, enfim, aquelas coisas que a gente sabe. Portanto, eu imagino que tenha sido muito difícil para o Rob Reiner e para a Michelle lidarem com um filho assim. O que é que acontece? O julgamento ele está a decorrer faseadamente. Portanto, a última audiência foi a semana passada, penso eu. Agora a próxima audiência será no dia 29 de abril, ok? O que está em causa é o seguinte, portanto, a acusação ela vai pedir ou pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ok? Mas ainda vai ser revisto, existe uma revisão extensa que eles têm que fazer de documentos e
e ler os laudos forenses, enfim, existe toda uma burocracia por trás, por isso é que os julgamentos levam tanto tempo, não é? Às vezes a gente fica tipo, mas porquê é que demora tanto tempo, não sei o quê, porque a gente quer ver a justiça a ser feita, de certa forma, não é? Mas, de facto, existem montes de burocracia que impedem que este tipo de casos sejam, digamos, resolvidos mais rápido. Os laudos dos corpos foram revelados pouco tempo depois do homicídio. Portanto, ambos foram mortos com facadas, não é bem facadas, mas com o auxílio de um objeto pontiagudo, ok? Eles não explicitam, não escrevem exatamente facadas, mas de certa forma vai dar a mesma coisa, ou das duas uma, ou foi faca ou foi tesoura, ok? Mas é isso, portanto os laudos já saíram. Agora neste momento lá está, o julgamento está a acontecer. O Nick provavelmente não, nunca mais vai sair da prisão, eu acho, lindamente. Perderam-se 2 vidas, mais uma vez perderam-se 2 vidas, os irmãos devem estar completamente destornados, porque imaginem o que é o vosso irmão tirar a vida aos vossos pais. De que lado é que uma pessoa há de ficar, não é? Eu acho que aqui não existe a possibilidade de ficar de um lado ou de outro. Obviamente que se é para escolher, ficamos do lado da vítima, porque é a vítima, não é? Nós podemos entrar aqui em vários debates sobre mas eles deveriam tê-los expulso de casa, eles deveriam tê-lo posto numa clínica à força, de reabilitação à força, eles poderiam fazer isto, fazer aquilo. Julgar é fácil, ok? Julgar é fácil. Agora, aquelas 2 pessoas, não é? O Jake e a Romy, neste momento estão numa situação muito complicada, porque os pais faleceram e o responsável por isso é o irmão. Um irmão que era querido por todos, apesar de ser uma pessoa bastante agressiva, ok? E às vezes até temida, não é? Porque eles sabiam que à partida ele raramente aparecia em casa, mas quando aparecia normalmente dava sempre porcaria, não é? Eles discutiam, enfim, e eles tinham medo dele, não é? Porque a reação de uma pessoa viciada é algo que nós nunca sabemos o que é que vem dali, não é? E neste momento eles perderam os pais e perderam o irmão. E deve ser muito difícil lidar com esta coisa de ter que fazer o luto dos pais e ao mesmo tempo ter que fazer o luto de um irmão e gerir a forma como eles vão lidar com todo o julgamento e com tudo o que aconteceu no geral, não é? Porque eles gostavam do irmão e agora eles simplesmente têm que também, de certa forma, matar o irmão, anulá-lo das suas cabeças. Pelo menos era isso que eu ia tentar fazer.
eu nunca na vida conseguiria perdoar, fosse meu irmão, fosse meu primo, fosse quem fosse. Eu nunca iria conseguir perdoar, ok? Ok, ele tinha os seus problemas, mas nada justifica o que ele fez aos pais. Ainda por cima, uns pais que sempre o apoiaram, sempre estiveram do lado dele. Às vezes, se calhar, estou aqui já a teorizar, mas muitas vezes, se calhar todos ficaram contra ele, viraram-lhe as costas e os pais sempre estiveram lá, sempre. Ele deve ter perdido amigos pelo caminho, deve ter perdido alguns familiares, porque até mesmo familiares às vezes têm vergonha e acabam por se afastar, não querem ter nada a ver com aquela família, e os pais sempre estiveram lá, os pais e os irmãos também. E portanto, aquela coisa de ele no dia em que fez aquilo, no momento em que fez aquilo, estava de cabeça quente, estava sob efeito de XY e acabou por fazer o que fez. Nada justifica. Primeiro, os pais estavam a dormir, ok? Tudo indica que eles estavam a dormir. Portanto, foi um ato covarde. Um ato covarde. É realmente assustador pensar que os pais estavam a dormir e ele, pela calada da noite, com uma faca ou com uma tesoura, simplesmente foi lá e fez aquilo aos pais. Só porque ele tinha discutido na noite anterior com os pais. É perturbador. Mais uma vez, trago um caso em que envolve a família. Como eu disse no vídeo anterior, são sempre casos que mexem muito comigo, e este mexeu bastante porque eu gostava bastante do Rob Reiner. Eu adoro o filme Conta Comigo, adoro. E eu fiquei bastante chocada quando soube que ele tinha falecido, ainda por cima da forma como foi, quer dizer, foi algo completamente chocante. Um filho tirar a vida ao próprio pai. São sempre casos muito, muito difíceis de digerir e de perceber. Qualquer caso que envolve crime, é sempre difícil de perceber, não é? O que é que vai na cabeça dos autores do crime. Por isso é que eu acho tão fascinante os estudos que fazem sobre a mente de um psicopata, porque realmente são mentes que têm que ser estudadas, dissecadas ao pormenor, porque são mentes completamente diferentes das ditas das pessoas normais, não é? Nós, pessoas normais, não compreendemos, mas para eles o facto de cometer este tipo de crimes é o normal, ok? Daí ser fascinante o estudo da mente humana. Mas pronto, mais um caso macabro, mais um caso que faz com que nós reflitamos sobre as nossas vidas e sobre como o perigo está sempre à espreita. E como eu estava a dizer, é um caso que mexe comigo bastante, porque lá está, eu gostava bastante da obra do Rob Reiner. Obviamente não conheci o Rob Reiner, nem sua esposa Michelle, deveriam ser pessoas encantadoras. O Rob Reiner era um homem, também a esposa, mas o Rob Reiner em particular era uma pessoa
que era mediática, expressava sempre a sua forma como ele via a sociedade, como ele via a política. Ele chegou a fazer parte do Partido Democrata. Aliás, ele ainda fazia parte do Partido Democrata, mas o que eu quero dizer é que ele às vezes ia a alguns eventos do partido. Portanto, ele era um democrata, era um progressista, era um humanista e sempre lutou pelo direito das mulheres, das minorias. Foi um homem que bateu de frente, confrontou os ideais perversos do Trump, tanto que o Trump, quando ele faleceu, quando o Rob Reiner faleceu, o Trump simplesmente humilhou. Aliás, o Trump pensou que estava a humilhar o Rob Reiner, a desdenhar do Rob Reiner, mas quem se humilhou mais uma vez foi o Trump. O tiro saiu-lhe pela culatra, não é verdade? Ele acabou por dar um tiro no próprio pé, porque o Trump ele pensa que é muito engraçadinho e que toda a gente concorda com ele e que ele pode dizer o que quiser. Estamos a falar de uma pessoa que tinha acabado de ser assassinada pelo próprio filho, e o Trump nem nesse momento pôs as suas divergências políticas, os seus ideais de lado, a diferença entre eles de lado, e disse o que disse numa conferência de imprensa horrorosa, em que ele simplesmente deu a entender que o Rob Reiner mereceu ter o destino que teve. O Trump a ser Trump, não é, meus amigos? Eu não vou começar. Eu estou aqui, eu estou com a palavra Trump aqui entalada aqui na minha garganta. Há muita coisa que eu quero falar sobre o Trump, mas isso não vem ao caso, porque o vídeo não é sobre esse idiota. Eu nem sei porque é que toquei no Trump. Acho que é um nome que nem deveria ser dito em voz alta. Mas pronto, já estou aqui a divagar. Mas isto é para percebermos, portanto, o quanto, o quão desumano aquele homem que neste momento está a governar os Estados Unidos é. E que agora gerou uma nova guerra, não é? Provavelmente vai durar meses e meses, sendo que ele criticava o governo anterior porque estava... Enfim, eu vou me focar no Rob Reiner, que é uma pessoa que era uma pessoa humilde, uma pessoa que deve ser lembrada, relembrada, que deve ser imortalizada, ok? Porque realmente foi uma pessoa que marcou o mundo do cinema e marcou também o mundo no geral, porque pelo que ouvi dizer, ele era além de ser um grande profissional, era um grande humano, um grande ser humano. E portanto eu espero que tenha feito jus de certa forma à memória do Rob Reiner e da sua esposa também. Eu
eu já estava para falar sobre este caso há bastante tempo, só que, enfim, têm surgido outro tipo de casos e eu também estava à espera que surgissem outras informações, porque havia muito poucas informações sobre o caso quando eu soube. Portanto, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like, comentem. Já sabem, se tiverem para escrever algum comentário menos positivo, façam-no de forma construtiva, está bem? E é tudo por hoje. Portanto, obrigada e vemo-nos num próximo vídeo. Obrigada!